Oi, seja bem-vindo a mais uma aula. Deus abençoe a sua vida, guerreiro, guerreira. Aula de redação, você vai aprender muitas dicas e muitos macetes. E lembrando que nós teremos uma promoção semana que vem para você que quer assinar o nosso plano, quer fazer parte do nosso curso. Então vai se preparando aí, porque já estou avisando a você que nós teremos uma mega promoção que vai ajudar você. Um desconto no nosso plano diamante e nós teremos também a venda liberada do método Clarete, um método completo. Esse método não tem desconto porque a gente não vende ele sempre. Então aproveite, já vou avisando você aí. Quer se preparar mais? Quer aprender muito mais? E lembrando, tá, gente? Entre no grupo do WhatsApp para você ter todas as informações. E deixa aí o comentário logo abaixo, assim que você terminar de assistir a aula, falando o que você achou do nosso método. Deus abençoe, bons estudos e até a próxima. Vamos lá! Olá galera, meu nome é Thiago Cunha e hoje estou como soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Concursado desde o ano 2016, o grande diferencial para a minha aprovação foi a matéria de português. Todos nós sabemos que o estudo com qualidade dessa disciplina aumenta significativamente nossas chances de sermos aprovados. Então, se você quer ser aprovado em um concurso público, já está cansado de estudar e não conseguir o seu objetivo, faça como eu. Escolha o melhor curso, escolha de forma certa. Português com o professor Léo, portuguesplay.com. A didática desse curso é a melhor que existe e me fez conquistar o meu objetivo. Lá você vai aprender as matérias específicas do seu edital sem enrolação. Você vai conseguir assimilar tudo que está sendo ensinado a você. Então, escolha o melhor curso, portuguesplay.com, com o professor Léo, e venha fazer parte da equipe e dos alunos que conseguiram conquistar os seus objetivos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, até aqui acho que você já conseguiu entender um pouco do método de estudo que eu uso. E como eu prometi, agora eu vou ensinar um dos maiores macetes sobre redação, capaz de lhe proporcionar uma vantagem absurda na hora de fazer a sua redação em relação a qualquer outro concorrente. Preparado? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Vamos aí à nossa aula de redação com ele, professor Léo, e vamos falar agora sobre o texto dissertativo, que é o texto solicitado nos vestibulares, nos concursos públicos e também até no Enem, tá? Qual que é a diferença aqui? O texto dissertativo nós temos o argumentativo, cujo objetivo é convencer, defender a sua opinião, mostrar por meio de provas, dados, comparações, ok? E temos aqui o texto expositivo, que é aquele texto que só quer trazer conhecimento, só informar. E o que os vestibulares, os concursos públicos cobram? O texto dissertativo argumentativo. Você vai expor as suas opiniões, só que você tem que provar, você tem que levar o leitor a uma reflexão, você tem que levá-lo ao pensamento. Será que ele está certo? Poxa, ele mudou minha opinião, isso me fez refletir. Isso é uma boa redação. E olha, você só pode escrever bem se você tiver conhecimento. Então é necessário a atualidade, é necessário leitura de jornal, é necessário assistir a bons debates. Eu não estou falando de jornal que fala que morreu um, que morreu o outro, eu falo de debates. Legal, gente? Então fica aí a dica. Na redação, não faça texto expositivo, porque a sua chance é ser desclassificado. Muita gente confunde na hora da redação, fica só explicando, fica só conceituando e não argumenta. Olha só aí, ficou bem claro? Tranquilo? Então vamos seguir aí o nosso slide. E uma super dica para você que quer escrever mais rápido. Professor Léo, eu fico pensando muito. Professor, demoro mais de 1h30 para fazer uma redação. Eu até escrevo, mas não tenho boas ideias. Aqui uma super dica que quase ninguém faz é tempestade de palavras. Você vai criar várias palavras que tenham a ver com o tema. Por exemplo, separei o tema mobilidade urbana. Aí você tem que entender, aí entra a matéria de interpretação também. Mobilidade, mover, legal? Se locomover, temos aí urbanas, cidade, legal? Olha só, e aí eu criei aqui carros,
ruas, pedestres, buracos, deficientes, olha, governo, leis, eficiência, congestionamentos, estresse, desenvolvimento, fiscalização. Separei aqui umas 10 palavrinhas. Então, qual é a dica? Pegar o tema, entender o tema, criar palavras sobre o tema. Isso vai fazer você melhorar o conteúdo, né? Melhora o seu conteúdo, porque você vai ficar mais direcionado, vai ter mais informação. Outra, pensar fora da caixa. Por exemplo, quando eu falo em mobilidade urbana, a maioria dos alunos, eles focam em quê? Eles focam em carros. Você poderia falar dos deficientes físicos, concorda? Eles andam, por exemplo, um cego, legal? Então, olha só, isso ajuda, porque a rua, nos centros urbanos, a maioria, os passeios, são cheios de buracos. Isso impede com que a pessoa consiga se locomover. Então, está proibindo o direito dela de ir e vir, limitando o direito dela. Olha que legal, você começa a pensar fora da caixa quando você cria palavras. Deu para entender? Porque muita gente pensa em mobilidade urbana, só pensa em carro, só isso. Então você poderia também falar aqui no caso, congestionamentos, né? Quanto tempo a pessoa passa durante o dia, dependendo das grandes cidades como São Paulo, Rio, BH também. Vamos pensar aí, a pessoa passa 1h e meia para ir ao trabalho, isso no congestionamento, ou às vezes até mais. Então você pode focar nessa ideia. E aí por que eu coloquei governo? Cabe ao governo. Criação de leis. Então quando você cria palavras, fica mais fácil de você elaborar o seu texto. Quer ver? Ó? Vamos lá, eu vou criar um textinho aqui, só para você ter uma noção como que fica bem mais fácil. Todo cidadão tem o direito de ir e vir. Entretanto, né, os deficientes têm a sua locomoção limitada. Nas vias públicas, por exemplo, há muitos buracos, impedindo com que esses deficientes se locomovam de forma mais eficiente. O governo deve sim criar leis para que as pessoas possam usufruir do direito de ir e vir quando bem quiser. Olha só um exemplo, isso aqui é só um rascunho. Percebeu? Porque quando você olha para as palavras, você está sendo direcionado. Então você não foge. Isso vai ajudar você a nunca fugir da redação, a nunca tirar zero. Você já fez isso? Faz isso no seu texto. Você vai pegar o texto, o tema e vai criar várias palavrinhas ou pode criar perguntinhas também. Isso vai ajudar você a focar e a escrever melhor e a nunca fugir do tema, porque muita gente zera a redação nos concursos públicos, tá? Ou nos vestibulares. Por quê, professor? Foge do tema. Ou foge do tema ou foge da tipologia. Foi o que eu falei antes. Qual é o tipo de texto que você tem que fazer? Texto dissertativo argumentativo. Ficou bem claro? Ótimo. E você vai redigir bem mais rápido. Você não vai ficar travado. Muitas pessoas travam porque ficam pensando, o que eu vou escrever? Aí escreve, apaga, não gostei. Não, cria. Você tem que estimular o seu cérebro. A mesma coisa eu falar, oi, você é campeão. Você é campeã. Você é lindo. Você é linda. A pessoa já sorri, já fica alegre. Eu estimulei algo, fiz algo para que você me desse uma resposta. Poderia ser um sorriso, legal, um agradecimento. O cérebro é a mesma coisa. Você vai estimulá-lo, né, por meio de palavras e aí vai ficar mais fácil de você redigir o texto. Ficou claro? Legal? Vamos aí. Estrutura da redação bem rapidinho aqui para você. Três partes. Introdução, de 5 a 6 linhas, tá? Uma média de 4 linhas a no máximo 6 linhas. Por quê? A introdução é uma apresentação, ok? Comece com substantivo. Nada de ficar atualmente, nos dias de hoje, no mundo contemporâneo. Não, seja direto na introdução, porque isso já vai mostrar que você é uma pessoa objetiva e uma pessoa concisa. Então, com o que eu vou começar? Comece com o substantivo. Igual eu falei, né? O cidadão tem o direito de ir e vir. Olha que legal, bem mais objetivo. E pelo menos 2 períodos. O que é período? Período é o início a um ponto final. Isso é um período.
Então, dentro do seu primeiro parágrafo de introdução, tem que ter pelo menos, né, o ideal aí, de 2 períodos, no máximo 3 períodos também. Não vai colocar 5, 6 ou 7, legal? E sempre prezar pelo período composto. Grave isso aí. Olha as dicas que eu estou passando para você redigir textos excelentes. Desenvolvimento de 5 a 8 linhas é a maior parte da redação e aqui tem que ter pelo menos 2 parágrafos. Eu aconselho de 2 a 3 parágrafos no máximo. Legal, gente? Para não extrapolar também. E quanto mais você escreve, mais chance você tem de errar. Então, de 5 a 8 linhas para cada parágrafo. Aqui que você vai apresentar os dados. Eu posso usar dados? Pode. Isso vai validar o seu argumento. Usar exemplos para comprovar aquilo que você está falando. Fazer comparações de um estado, de um país, de um órgão. Fazer citações, né, referências, isso tudo faz com que o seu argumento seja mais sólido, legal? Você não pode apenas falar aquilo que você acha, você tem que comprovar, por isso que o texto tem que ser argumentativo. Ficou claro? O nome já fala, argumentar, defender, provar a sua informação. E conclusão é a menor parte da redação, não faça uma conclusão maior que a introdução. Ou o desenvolvimento. Tem gente que é doido, né? Faz uma introdução desse tamanho e uma conclusão assim, ó. Não faça uma redação ET. Legal, gente? Então, ótimo. Então, 4 a 6 linhas. Apresentar aqui a regra é uma solução. Ele vai dar um problema e você vai apresentar uma solução. E dependendo da banca, né, que vai pedir lá a sua redação, você pode fazer um resumo, né? Falando aí um pouco de tudo que foi falado, mas de uma forma objetiva. Claro que aqui eu não vou me aprofundar nessa ideia, só para você entender a estrutura do texto. Apenas um conectivo conclusivo, importante. Há pessoas que colocam 2 conjunções. Portanto, ponto. Aí vem, diante disso, não, meu filho, aí não. Conclua o texto apenas uma vez. Ficou claro? Certinho? Então, ótimo. Vamos para os próximo slide aqui. Erros mais comuns. Olha só. Repetição de termos. Não repita palavras na redação. E principalmente no mesmo parágrafo. Se for repetir, que seja em um parágrafo diferente. O ideal é não repetir. Claro, há uma palavra ou outra que não há possibilidade, né? Mas sempre use sinônimos, use aí uma elipse, tá? Use um termo, use um pronome. Então, nada de repetir termos. Isso vai ajudar muito aqui na falta de coesão textual. Quando você não tem coesão textual é porque você tende a substituir muitos termos, tende a repetir muitos termos. A coesão é o ligamento entre uma parte e outra. É quando eu uso uma palavra para substituir outra. O professor Léo ensina português. Ele tem uma didática diferenciada. Ele, professor Léo. Isso é coesão textual. Em vez de eu falar o professor Léo ensina português. O professor Léo, não, aí não, né? Fica chato. Concorda? Legal, então? Falta de período composto. Evite na redação período simples. Período simples, um verbo. E aí você tem que saber gramática. Percebeu a importância da língua portuguesa? Você precisa tanto da interpretação, quanto da redação e quanto também da parte gramatical. Então, ó, período simples, um verbo. Período composto, 2 ou mais. Preze sempre pelos períodos compostos. Legal? Falta de conectivos e conjunções. Ou conjunções aí, que é quase a mesma coisa, né? Conectar, amarrar. Porque conectivos são expressões, tá? Temos expressões, por exemplo, por outro lado, isso aí já não é uma conjunção. Você vai entrar com uma expressão, certo? Conjunções, uma vez que, já que, embora, pois. Não repita conjunção na redação. Se você já empregou o mas, use um sinônimo do mas. Porém, todavia, entretanto. Ficou claro agora? Deu para entender? Você pode apresentar a mesma ideia, só que com conectivo diferente. E o conectivo que vai trazer clareza para o seu texto. Concatenar as informações. 4. Falta de progressão temática. O que é progredir? Aumentar. Temática, trazer novas informações ao tema. Você tem um tema, trazer informações diferenciadas. Dica, a cada parágrafo novo, você vai abordar uma nova ideia. Não é um novo assunto, não.
A redação, ela tem um assunto e dentro deste assunto você pode ter várias visões. Ficou claro? Por isso que é um parágrafo. O parágrafo vai dividir aquela visão, vai apresentar um outro ponto. Então fica aí a dica, progressão temática é trazer novas informações. Há pessoas que quando mudam de parágrafo, apenas reescrevem o que já foi falado no parágrafo anterior. Certinho, gente? Olha aí as dicas. Vamos mais, concluir a redação. Conectivos mais comuns, logo, então, diante disso, por conseguinte, quase ninguém usa. Fica a dica, empregue-o, porque vai ser algo diferenciado. Ficou bem claro? Nada de falar concluindo, finalizando, resumindo. Isso estraga o seu texto. Padrão. Portanto, então você vai usar o conectivo e colocar uma vírgula normalmente depois do conectivo, tá? Portanto, cabe ao governo criar mais leis para minimizar alguma coisa. Agora, diferenciado. Aí vai a dica. Em vez de você fazer o padrão que todo mundo tende a fazer, o que você vai fazer? Você vai pegar o conectivo e colocar no meio, vai só deslocá-lo. E ele ficará entre duas vírgulas. Olha o Léo dando aula de gramática aqui para ajudar você na redação. Então, portanto, cabe ao governo criar. O que ele fez? Cabe ao governo, portanto, criar. Olha que legal, você está fazendo uma redação de forma objetiva e de forma diferenciada. É isso que o corretor quer analisar, quer ver na sua redação. E uma super dica, na conclusão, anote aí quem é que vai fazer, o que deve ser feito e para quê. Léo, que legal. Quem, o que e para quê. Mais uma. Quem, o que e para quê. Quem faz? Governo. O que faz? Por exemplo, criar leis. Para quê? Para reduzir tal. E aí você vai explicando. Ficou claro? Trazendo novidades aí. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha que legal, ensinando você a concluir a redação. Falei quais conectivos empregar e quais não empregar. Mostrei a forma padrão, que não estaria errada, né? E temos a forma diferenciada, que é o conectivo deslocado, ficará entre vírgulas. E ainda você aprendeu agora, nessa pequena super aula, olha só, quem faz, o que faz e para que faz. Ótimo! E agora, amarrando os parágrafos. Todos os parágrafos, eles devem estar amarrados, não só os períodos, tá? Isso vai ajudar na clareza, chama concatenização. E aí, coloquei aqui, ó, você começou seu texto com substantivo. Aí no segundo parágrafo, além disso que foi falado aqui antes, tá? Ou seja, você vai trazer outra informação contribuindo para a progressão temática. E depois, outro fator, olha, mais informação. Tá? Suponhamos, você é contra a liberação de armas, né? De as pessoas andarem com armas. Aí você fala, além disso, quer dizer que você vai mostrar que pode levar ter um outro prejuízo. Outro fator também, por exemplo, que ninguém tem direito de matar o outro. Aí suponhamos, legal? Só para você entender como você vai fazer a redação. Os parágrafos devem estar amarrados. Assim como você, mulher, sabe do que eu estou falando. Quando você se arruma, você não coloca verde, amarelo e azul. Não tem lógica. Tem que ter uma harmonia. Concorda comigo, mulher? Conquistei você, não foi? Então tem que ter lógica. Tudo bem? Então o texto tem que ser amarrado. E por último, por conseguinte. E lembrando, né? Você pode deslocar o conectivo para ficar algo diferenciado, muito top. Isso ajuda bastante. Também um outro exemplo. Substantivo, tal, né? Tal problema ou esse problema, tá? Isso ajuda bastante. Tal situação. Todavia, fazendo uma oposição que também contribui para a progressão temática. Por quê? Aqui você, em tese, pode ser a favor. Agora aqui você já vem mostrando um lado negativo. Todavia, entretanto, contudo, porém, ficou bem claro? Eu posso me opor ao parágrafo anterior? Sim. Você pode ter uma visão e depois mostrar a visão para a pessoa. Ficou claro? Mostrar um outro lado para a pessoa analisar. Combinado? E por último aqui, por conseguinte, o conectivo. Olha o que eu fiz. Eu dei uma estrutura pronta de você interligar os parágrafos.